Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página Nádia Biral Oráculos. Aqui eu ensino você a olhar para dentro de você mesmo através do tarô e do baralho cigano. E eu gosto muito de trazer a astrologia, falo dos signos, para poder englobar o maior número de pessoas na tiragem. Mas é lógico que se essa tiragem chegou até você, é porque tem alguma coisa ali que você precisa olhar. Já deixa o seu joinha, já segue a página e compartilha com aquele taurino que está precisando ver o que vai ser dito aqui. Vou me apresentar rapidamente. Eu comecei a minha jornada com astrologia, acabei não me dedicando profundamente e migrei para o tarô e para o baralho cigano. Depois eu fiz outras formações, eu li muito sobre mente humana, fiz curso de neurociência, de expansão da consciência, PNL, Enneagrama, hipnose e, por fim, o breathwork. E eu uso tudo isso nos meus atendimentos, aonde eu faço a pessoa olhar para dentro de si mesma e entender suas próprias dinâmicas. Eu sempre falo que quando eu abro, às vezes, algum tipo de jogo, vira uma constelação com as cartas. E se isso fez sentido para você e quer agendar uma consulta, me mande uma mensagem, vamos conversar e olhar para dentro de você. Hoje, eu vou trazer uma tiragem para relacionamento que eu criei. O que que você, qual é o problema que você está tendo que você não consegue ter um relacionamento saudável? A gente muitas vezes acredita que o outro é o responsável, que o destino, que a gente não tem sorte. Mas, na verdade, é a nossa mentalidade que faz a gente viver relações tóxicas ou mesmo não ter relacionamentos porque a gente não acredita que a gente realmente merece ou mesmo que é possível existir relações saudáveis. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela já trazendo a tiragem, deixa eu só botar ela aqui, bem fácil, aqui no meu WhatsApp. Vou compartilhar só a tiragem para vocês entenderem o que que vai ser colocado aqui nas cartas. Então vamos lá. A tiragem é uma estrutura de 6 casas, aonde a casa um é o problema atual que a pessoa está vivendo, que você está vivendo, mostra qual é o seu desafio hoje na sua vida para você não conseguir se relacionar saudável com ninguém ou mesmo não ter ninguém na sua vida nesse momento. Casa 2, a origem desse problema, né, vai revelar onde está o seu bloqueio, a situação, a raiz da questão. Que geralmente nossas crenças, elas vêm lá da nossa infância, desde a gestação até os primeiros 7 anos de vida. São as nossas crenças mais enraizadas dentro de nós mesmos. E eu falo que sempre tem a crença superficial, a intermediária e a profunda. Então, as crenças mais profundas são aquelas que a gente fica repetindo o padrão de comportamento. E quando é que elas acontecem? Sob forte emoção ou mesmo por repetição, ou as duas coisas juntas. Quando é por repetição e com forte emoção, então, aí essa crença está dentro da gente. Então, em relação aos relacionamentos, o que que pode estar acontecendo? Como foi a relação dos pais, dos seus pais? Como foi a relação dos seus avós, de pessoas muito próximas a você? O que você escutou a respeito de relacionamento ao longo da sua vida? Isso vai forjando como você acredita que deve ser a sua relação. Então, antes de mais nada, já compartilhe esse vídeo com aquele taurino que precisa ver isso. Pessoas que têm o signo, o Sol, o ascendente, a Lua em Touro ou muitos planetas em Touro. Eu me enquadro aqui, porque eu tenho muitos planetas em Touro, apesar de eu ser uma ariana, com a Lua em Câncer e o ascendente em Gêmeos, eu tenho muitos planetas em Touro e eu tenho uma influência muito forte de Touro na minha vida. A estabilidade, a segurança, gostar do que é belo, gostar de sentir as coisas, é bastante do taurino e eu sou bem assim. Mas eu sou Mariana nata. Então eu vou agora compartilhar com vocês a câmera, aonde eu vou abrir aqui as cartas e nós vamos para a tiragem. Hoje eu vou usar só o tarô. Tá bom? Na próxima vez eu venho só com baralho cigano. Cada vez eu vou inovando aqui. A tiragem está no alto aqui na minha televisão, por isso de vez em quando eu olho para cima. Mas vamos lá. Casa um, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e casa 6.
Como a gente sempre fala, quem sabe faz ao vivo, aqui é desse jeito. Nem sei o que vai aparecer, mas vamos lá. Mentaliza aí, você que tem tudo isso em touro. É lógico que eu nunca deixo de falar que para algumas pessoas pode não fazer o mínimo sentido. Por dois motivos. Um, porque essa tiragem não era para você, mas você precisou olhar para ela por causa de uma outra pessoa. Ou porque você está tão na sombra que você não consegue ver que a sua vida é desse jeito. Acontece também. Às vezes nós temos dificuldade de olhar para a nossa sombra. Casa um, qual é o problema atual da sua vida? A estrela com 8 de espadas. Interessante isso aqui. Porque você sonha, você acredita, você fantasia, você tem fé, você tem esperança que vai viver um amor maravilhoso. Mas sempre está armada, fechada, se sentindo sempre vulnerável para viver algo assim. É muito interessante, porque às vezes a gente fala, a gente sonha, adora filme romântico, mas na hora que se depara com alguém na nossa vida, a gente vai botando um monte de empecilho para destruir a relação. E muitas vezes temos comportamentos que afastam o outro da nossa vida. Por quê? Porque quando o romance chega de verdade, você se vê numa situação de risco. Isso pode estar muito influenciado mesmo com situações do passado. Então, preste atenção, são suas relações. Se você hoje está num relacionamento, você está sempre com medo de perder essa pessoa, ou mesmo acreditando que vai ser abandonada, ou até mesmo se sujeitando a coisas que essa pessoa impõe na sua vida pelo medo de perder. Porque você acredita, está sempre sonhando que essa pessoa vai mudar, que tudo vai ficar diferente e que você vai ter o amor que você sempre sonhou para você. Mas cuidado, porque o problema é o comportamento. Se você se coloca como uma pessoa que está correndo um risco iminente de sofrer, você não vai atrair pessoas saudáveis, vai continuar atraindo pessoas que vai fazer você sofrer, porque você precisa reforçar a sua crença. É isso. O tarô é incrível. Como também saber sobre isso aqui é muito importante. Casa 2, a origem, da onde veio isso? O pendurado com 8 de paus. Ou seja, da onde veio? O pendurado é utópico, vive aprisionado ao passado e simplesmente fica se colocando numa posição de vítima e não consegue sair dali. 8 de paus. O 8 de paus é sempre uma carta que fala de finalizações rápidas. Olha que interessante, são duas cartas antagônicas, né? O pendurado, uma pessoa que vive ali se martirizando, e o 8 de paus fazendo esse corte. Então, como é que veio isso? Quando você se coloca nessa posição de vítima, de fragilidade, de utopia, de um amor que não existe, rapidamente a vida tira isso de você. A vida vem, porque o 8 de paus é uma carta kármica que fala de finalizações para o seu próprio bem, rompimentos que vão te fazer crescer e também se proteger. Então, aqui, toda vez que você vai para esse lugar, você acaba perdendo. Mas perdendo por quê? Para ver se você sai dessa situação de pendurado que você vive. Porque o pendurado é uma carta muito perigosa. Eu considero muito pior que a torre. Porque a pessoa vive numa zona de conforto e não consegue sair dela. E essa zona de conforto não está nada saudável, só está prejudicando a vida dessa pessoa. Então preste atenção se quando você vai para esse lugar de se vitimizar, de se colocar como coitadinha, comparando com a sua vida do passado, você rapidamente perde. E a vida vem te provocando mais e mais para você sair desse lugar. Pense a respeito disso. Casa 3, o que você não está enxergando sobre isso? Enamorados com 8 de copas. Nossa, muito fantástico também isso aqui, porque para mim está bem claro. Enamorados falando que quando o amor chega, você dá um jeito de fracassar no amor. Você dá um jeito de jogar ele fora, de perder esse amor. Então, não falta oportunidade de você ser amado, de você amar de forma plena, mas você dá um jeito de destruir tudo isso. Por quê? Porque você vive um pendurado. Porque você vive acreditando que você nasceu para sofrer, não foi para ser feliz. E quando o amor chega de forma plena, você simplesmente se livra desse amor, sabotando a sua vida amorosa. Olhe bem para isso, viu? Porque dá para trabalhar isso aqui com hipnose. Casa 4. O que precisa ser curado ou transformado? O sol,
o 9 de paus. Muito interessante aqui também, porque aqui para mim está bem claro, falando que quando a vida vem, se abre para você, de forma plena, você coloca. A vida mesmo já vem, porque o 9 de paus é outra carta kármica que fala de obstáculos que o destino coloca na sua vida para que você supere as suas crenças e seus traumas. Ou seja, toda vez que a felicidade chega, que você pode ser plena e muito próspera no amor, você dá, a vida vem e te tira isso. Por quê? Porque você tem que trabalhar isso aqui, ó. Tem que trabalhar as suas crenças limitantes, tem que trabalhar a sua falta de permissão para ser feliz no amor. Enquanto você não olhar para isso, a sua vida não vai andar. Casa 5. O resultado. Qual o conselho que o tarô traz para você nesse momento? O diabo com 3 de espadas. Se priorize, seja egoísta. Vá atrás do amor de verdade, mesmo que machuque às vezes, mas é machucando e você enfrentando, fazendo diferente, se priorizando, se colocando em primeiro lugar, que você vai cortar definitivamente esse pendurado da sua vida. É preciso ter coragem, determinação, sangue, vontade, mesmo que para isso você tenha que se machucar às vezes. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente precisa encontrar uma pessoa que vai maltratar a gente. E quando o amor chega de uma maneira leve, suave, a gente sabota, porque a gente precisa reforçar o que está aqui. Olhe para isso. Acredite que as decepções muitas vezes são para o nosso crescimento, mas não desista de você, não desista de se botar em primeiro lugar. O diabo sempre se coloca em primeiro lugar. Casa 6, a mensagem da espiritualidade para você. A torre com ás de paus. Incrível essa torre aqui. É hora de romper com seus paradigmas, romper com essas crenças que estão limitando a sua vida. É hora de dissolver tudo isso de você e buscar a felicidade com toda a vontade, com esse ás de paus que fala de poder, de atitude. Simplesmente rompa, dissolva, jogue fora o que não cabe mais. Incrível, adorei a tiragem. Eu tenho muita coisa em touro, preciso olhar para isso também. Porque a gente muitas vezes fica ali em relacionamentos tóxicos, fica ali preferindo estar sozinho, vai botando um monte de desculpa para não arrumar ninguém, porque simplesmente tem medo, medo dessa felicidade que pode realmente chegar de forma plena. Fez sentido para você? Já deixa um comentário aqui abaixo. Compartilha com aquele amigo taurino, aquela amiga taurina que está precisando olhar para isso. E principalmente, se fez muito sentido para você, me chama, vamos marcar uma consulta para a gente entender as suas dinâmicas, porque aí o jogo vai ser voltado diretamente para você. E já segue aqui a página para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Em Gêmeos, vamos ver essa galera aí que tem o, o Mercúrio como planeta regente, como é que estão se comportando no amor. Te encontro no próximo vídeo.